O mais belo poema sobre sexo não foi escrito pelos romanos e suas perversões, nem pelos gregos, nem por nenhum poeta moderno, mas foi escrito pelos hebreus. E está na Bíblia. É o livro de Cântico dos Cânticos. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E essa aqui é a nossa série a respeito do Antigo Testamento, onde eu faço apenas uma introdução para cada livro do Antigo Testamento, para estimular você nessa leitura e também para sanar alguma curiosidade que sempre aparece. Aqui no canal nós estudamos a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso, e estamos agora no Novo Testamento. Como provavelmente vão ainda alguns anos até chegarmos no Antigo, eu então atendo aqui essa necessidade de conhecer um pouquinho do Antigo com um vídeo, e apenas um vídeo introdutório para cada livro do Antigo Testamento. E hoje chegamos em Cantares de Salomão, que é um outro nome também popular para esse livro, ou Cântico dos Cânticos. Um livro que se tenta esconder de todo jeito, inclusive dizendo que ele diz o que ele não diz e que ele não diz o que ele diz, para não falar do que ele está falando. E esse livro é sobre sexo. E não é uma metáfora. É sobre sexo mesmo. Então, tire as crianças da sala e vamos continuar aqui com uma conversa seríssima de adultos. Porque sexo é coisa séria, não é coisa para piadinhas e para conversas de boteco, mas é coisa para ser tratado dentro da família, dentro da comunidade cristã e com muito amor. Esse livro, então, eu quero apresentar para você. E eu sei que uma parte da cristandade brasileira foi ensinada errado. Foi ensinada dizendo que isso aqui é uma metáfora sobre Deus, né, ou sobre Jesus e a sua igreja. E já para tirar isso da sua cabeça, que é um erro grosseiro de interpretação, eu lhe convido a olhar diretamente no capítulo 8, verso 5, onde a mulher acorda o seu amado. E desde quando que é a igreja que acorda a Cristo? É Cristo que chama a igreja. Então isso aqui não é uma metáfora sobre a vida cristã. Não é uma metáfora sobre Cristo e a igreja. Isso aqui é sobre sexo mesmo, homem e mulher. Então, vamos lá conhecer essa peça maravilhosa, esse poema, que tem algumas figuras de linguagem que elas não são da nossa cultura. E que na nossa cultura poderiam até passar por uma maneira talvez rude de se referir. Quem, por exemplo, que vai nos dias de hoje olhar para sua mulher e dizer assim que ela é bonita como as éguas dos carros de Faraó. A mulher vai olhar e vai dizer assim, hã? Mas, naquela cultura, isso era um baita de um elogio. A mulher se sentiria extremamente lisonjeada. Cada cultura, cada época tem as suas palavras. Você talvez não seja dessa época, mas lá nos anos 70, você talvez ouviria uma moça suspirando e dizendo que aquele rapaz era um pão. A gente olha hoje e pensa assim, o que ela quer dizer que ele é um pão? Ele está inchado? É cheio de massa? Não, era bonito. Era isso, era bonito, né? Então, com essa brevíssima introdução e tirando aqui algumas besteiras do caminho, vamos ao nosso livro, mas primeiro a gente vai orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo com esse livro de Cantares. Nos ensina, Senhor, tira dos nossos olhos aquelas coisas que são erradas e nos ensina a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse livro aqui, ele foi muito provavelmente escrito lá no período do rei Salomão. Há grandes indícios que foi o próprio Salomão que escreveu essa peça. Talvez mais de um autor tenha trabalhado junto nesse livro, mas o mais provável é que um autor único escreveu. E nós temos aqui uma obra que, numa leitura rápida, ela pode parecer com uma interpretação difícil. Porque no hebraico nós não temos algumas coisas que nós temos aqui. Nós não temos, por exemplo, a divisão de capítulos e versículos. Ela é artificial, ela é bem posterior. Então o texto era contínuo. Não tem pontuação. Então o texto é contínuo. Não tem maiúsculas e minúsculas. Isso tudo torna um texto contínuo que nós precisamos olhar para os blocos de ideias que o texto mostra para a gente conseguir dividir aqui onde é que acaba cada sessão e quem que está nessa história. Então eu quero primeiro tirar interpretações erradas. A primeira interpretação errada é essa, que isso aqui é uma metáfora de Jesus e a igreja. Não tem lugar nenhum indício disso. Isso é simplesmente porque tem pessoas que têm... Eu vou aqui
assumir que pode ser um problema com a sexualidade, que não conseguem tratar desse assunto, e que aí tentam ocultar que a Bíblia fala de sexo e arrumam essa desculpa. Porque não tem nenhum elemento literário no Antigo ou no Novo Testamento que aponte para isso, tá? O pessoal diz, mas lá no Apocalipse a igreja, no Novo Testamento a igreja é como uma noiva, a Nova Jerusalém é apontada como uma noiva. Sim, mas aqui nesse livro tem figuras de sexo. Tem o homem, por exemplo, falando dos seios da sua amada. E isso aqui não é compatível com uma linguagem a respeito de Cristo e a igreja. Então é uma forçada de barra muito grande. Aí tem uma interpretação, essa já é mais antiga, que viu aqui 3 personagens nessa história. Salomão, ele é citado nominalmente aqui nessa história. Um homem, um camponês, um lavrador, que seria o jovem apaixonado, e a mulher. E aí um triângulo amoroso. Isso, para tentar essa hipótese, a gente precisaria eliminar umas partes do próprio texto de Cantares e não fazer nenhuma harmonização com o resto da Bíblia, que a Bíblia sempre aponta para o sexo como esse alvo do sexo é o casamento, é a relação a 2. Se a gente olha para esse texto como uma expressão de sexualidade entre um homem e uma mulher, e que eles usam metáforas típicas de época, como a que eu citei das éguas do faraó, aí a gente entende que quando se fala de Salomão, Salomão era uma figura idealizada. Não era nem uma figura ideal, era idealizada, ou seja, se projetava sobre ele um ideal do ser humano. E aí tem uma coisa interessante. O nome da mulher, que eu de propósito até agora não falei dela. Sulamita. Sulamita, no hebraico, é a forma feminina de Salomão. Eu vou fazer aqui bem feio, tá? É como se em português fosse Salomão e a Salomão, entendeu? Ela seria a forma idealizada também da mulher. Mas não aparece se relacionando com ele. Ele aparece na história, passando numa caravana. Como talvez ali uma figura ideal, como uma figura também metafórica até para a história. E quem aparece é essa mulher e esse homem. E é um livro poético, tem muita poesia aqui, é muito bonito, né? Porque tem hora que ela está declamando a poesia, tem hora que o amado dela está declamando a poesia, tem hora que são outras pessoas que estão envolvidas na história também, e ela vai usando uma certa linguagem, ele também vai usando uma certa linguagem, porque mesmo o livro sendo abertamente sobre sexo, algumas coisas da relação sexual sempre se preservou com uma beleza poética. Então, algumas figuras de linguagem para falar de maneira metafórica e não de maneira explícita algumas coisas sobre sexo. Mas nós vamos lá, então, dar uma passeada por esse texto, que foi composto de maneira tão bela, né, e vamos vendo algumas características desse texto. E eu vou apresentar para você o primeiro capítulo, algumas formas muito interessantes. Cântico dos Cânticos de Salomão. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Tá vendo como aqui não cabe uma interpretação sobre Jesus e a igreja? É só porque alguém olhou para isso aqui e percebeu, vai falar de sexo, eu vou começar a ficar corado, vermelho. Deixa eu dizer que isso aqui é Jesus e a igreja. Não é. Aliás, eu tenho que lhe contar uma coisa. Tradição religiosa, tá? Quando a gente vem na tradição religiosa antiga, na tradição hebraica, depois na tradição judaica e até uma tradição do começo do cristianismo, o sexo tinha uma posição muito elevada e muito honrosa dentro da cultura. Quando nós começamos a ter aquele problema de trazer os pagãos, os filósofos pagãos, para tentar se apoiar em filosofia pagã para interpretar a Bíblia, aí começou a dar ruim. Porque os filósofos pagãos, Sócrates, Aristóteles, Platão, que fizeram a cabeça de alguns leitores clássicos da Bíblia, eles colocavam a coisa em termos antibíblicos, que tudo o que é corporal e físico é inferior. É como se fosse assim um lixo. E superior ao que é espiritual. E como o sexo é, por definição, algo corporal, se começou a colocar o sexo numa categoria de coisa ruim. E que o ser humano elevado, espiritual, não pensaria em sexo. E aí vem o erro
de até mesmo impor o celibato para quem quer levar uma vida cristã dentro do serviço cristão. Impor o celibato. E isso a gente sabe as consequências que teve ao longo da história até hoje. O ser humano não foi feito para isso. Há pessoas com um chamado específico para o celibato. Isso está na Bíblia. Não é o que pode ser imposto sobre uma classe de pessoas. Por que se fez isso? Porque se considerou o sexo por si mesmo como pecaminoso. Tem gente hoje que acha que sexo é pecado, que quando um homem e uma mulher casados fazem sexo, eles estão pecando. Mas vamos dizer assim, é um pecado tolerado, necessário, mas é um pecado, é sujo. Tem gente que vê isso. Então nós temos aí séculos e séculos de interferência pagã grega na interpretação da Bíblia cristã, da interpretação cristã da Bíblia, desculpe, gerando uma distorção mental que olha para esse texto aqui, que sempre foi visto classicamente sobre sexo, e diz assim, não, mas isso não pode ser. E aí tenta inventar uma interpretação outra. E aqui, vamos seguir aqui a leitura, né? Não é à toa que os jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Aqui na divisão da tradução que eu estou usando, eles colocaram aqui como se fosse, ó, aqui é a mulher falando, tá? Aí você pensa assim, mas o rei não era Salomão, né? Sim, mas aqui entra a parte da metáfora. É como o homem nos dias de hoje que encontra a sua noiva, a sua amada, e fala, minha princesa. Né? E se ele estiver num lugar que existe, por um acaso, um rei, uma rainha, uma princesa, ninguém vai achar que ele está com desejo pela filha do rei. Não, a princesa dele é a noiva dele. Então, quem é o rei dela? O seu homem. E aí tem aqui as amigas dela, que seriam as mulheres de Jerusalém, dizendo assim, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebremos o seu amor mais do que o vinho. O vinho sempre foi tratado no Antigo Testamento como um símbolo de alegria. Aí você já sabe, né, que a bebida alcoólica não é proibida pela Bíblia. O que a Bíblia realmente fala que é ruim, é errado, é a embriaguez, que tira o ser humano do sério. Aliás, eu já contei aqui até no vídeo aqui da série Pergunte Aqui, né? Eu particularmente não bebo por uma questão de querer preservar mais a minha saúde. Ingeri bebidas alcoólicas ao longo da minha vida. Não considero, porque eu leio a Bíblia, não vejo isso como pecado, mas se eu bebesse, tinha um vinho que eu queria tomar. Aquele que Jesus fez, porque está escrito na Bíblia que foi o melhor vinho já feito. Então, se Jesus fez vinho e o vinho dele foi excelente, era esse que eu queria provar. Então, a gente tem que sair desses erros, né, de interpretação. É claro, tem pessoas que têm problema com álcool, não podem tomar, mas não querem impor isso sobre toda a igreja. Então, aqui o vinho aparece como figura. Mas vamos celebrar isso até mais do que o vinho. Aí, então, a amada volta a falar, com toda razão você é amado. Tem lógica. E ela fala assim, eu estou escura, mas eu sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, e bela como as cortinas de Salomão. Por quê? Numa cultura urbana, Jerusalém é uma cidade. Jerusalém já era uma metrópole nessa época aqui. Pense comigo, vamos olhar para hoje, que aí a gente vai conseguir entender projetando isso para lá. Numa cultura urbana hoje, o pessoal pega muito sol? Não. É apartamento, casa, escritório, empresa. O pessoal não pega muito sol. E numa cultura rural, o pessoal pega muito sol? Pega. É roça. É campo. Né? Ela aqui estava falando das mulheres de Jerusalém, mas ela, nitidamente, é uma mulher ligada ao campo, tanto que ela fala do seu amado o camponês, ela usa figuras do campo. E ela fala assim, eu tô morena. E o moreno dela, ela fala, mas eu sou bela. Por que tem essa relação dela falar, mas eu sou bela? Porque o pessoal cosmopolita, urbano da cidade, tinha uma tendência, será que tinha ou ainda tem? De achar o pessoal da roça mais feio. É braçal, é trabalhador rural. Então ela, queimada do sol, de trabalhar na vida rural, ela fala assim, eu sou queimada do sol, eu sou escura, mas eu sou bonita. Eu sou escura como as tendas de Quedar. Quedar era uma região, eles tinham pastores nômades, faziam tendas, né? E eram tendas bonitas, se faziam com tecidos belos. Ela fala, eu sou como aqueles tecidos belos lá. Como os tecidos que se usa para as cortinas do rei Salomão. Que são escuros também, mas são bonitos. Ela está falando que existe beleza também na mulher do campo. Não fiquem me olhando assim porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo. E eles me fizeram tomar conta das vinhas. Só que da minha própria vinha eu não pude cuidar. Tá vendo aqui já a metáfora que ela tá jogando? Ela falou, nós tivemos uma discussão lá em casa, briga de irmão, tá? E aí meus irmãos me mandaram trabalhar. Para eu cuidar das vinhas, onde se produz a uva, né?
Por quê? Porque a vinha é uma coisa preciosa, né? Das uvas se faz o vinho, aquilo dá trabalho. Então é visto como algo assim, ó, tem as vinhas, cuida lá, tá? Lá é algo especial. E ela falou, só que eu tinha uma vinha que eu não pude cuidar, eu não cuidei. Ou seja, ela tá tratando assim, ó, que ela mesma, ela é a própria vinha, né? E ela acabou sendo, de uma certa forma, apaixonada por alguém. Essa é a metáfora de que eu não cuidei da minha própria vinha. Acabei me apaixonando. Conte-me você a quem amo. Onde você faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Está percebendo agora que ela está falando com o pastor de ovelhas, que ela não está falando com o rei Salomão? Ela falou, você que eu amo, você que é pastor. Onde é que você anda? Onde é que você faz pastar o seu rebanho? Onde é que vocês param quando está quente o dia? Onde é que é o local de vocês? Se eu não souber, eu vou ser como uma mulher coberta com um véu, junto aos rebanhos de seus amigos. Eu vou ser como uma mulher que não sabe onde é que vai, bota um véu lá para se cobrir do sol, fica lá sentada. Eu quero saber, eu quero onde você está. Ela falando do seu amado. Aí o amado responde, se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe... Veja que ele podia dizer assim, ó, se você não sabe, se você não sabe, siga. Mas não, ele faz aqui ele bota uma interjeição no meio. Se você, ó mais linda das mulheres, não sabe, então siga a trilha das ovelhas. Tá vendo aqui como o amado trata ela bem? Você que é homem que está vendo aqui, tá? Você está vendo como é que é o modelo bíblico de linguagem de um homem com a sua mulher? Se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, tá vendo? Que jeito bonito do homem se expressar para sua amada. Pegue o bom exemplo. Não pegue o mau exemplo que a gente vê em alguns lugares por aí, daquelas tolices de o homem querer ter uma posição que maltrata a sua mulher, que degrada a característica dela. Até eu vou dar um conselho aqui, que uma vez eu vi um sujeito muito sábio falar. Quando você olhar para sua mulher, lembre que ela é filha de Deus. Lembre quem é seu sogro. Então, se você é o mais linda das mulheres e não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, ou seja, dê o caminho, siga, eu vou estar junto com os pastores. Você não sabe onde é que eu vou estar? Então segue junto com os pastores que eu vou estar junto. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Já ensinei, naquela época isso era um modelo de estética, isso era um modelo de beleza. As pessoas não tinham televisão, internet, elas davam para a natureza. Então aquele animal belíssimo, né, as carruagens de faraó, sempre escolhiam animais mais belos. Ela falou, eu comparo você a isso. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Então ele está aqui já começando a olhar para a beleza física dela e descrever. Na verdade, a gente nem sabe se a Sulamita era bonita mesmo. O que a gente sabe é que esse homem é apaixonado por ela, ele a ama, e quando ele olha para ela, ele vê a beleza daquela mulher, e ele descreve que ela é bonita. Ele trata ela com essa bondade, essa compostura, ao mesmo tempo que ele trata ela com um intenso desejo sexual, que é retribuído. Veja que o amor, o respeito, a paixão e a poesia, num casamento, andam juntos com o sexo. O sexo não é uma coisa suja, e aí a poesia é uma coisa bela. Ali está junto. A vida, ela é uma só. Nós não podemos querer ser tão analíticos. A análise é separar em partes. Síntese é juntar e ver o todo. A mentalidade hebraica cristã, o jeito que a Bíblia trata a vida, é o todo. Não vamos tentar seguir os gregos separando tudo. Separando o sexo do amor, do carinho, da poesia. Não. A Bíblia mostra isso integrado numa coisa chamada casamento. As amigas então aparecem de novo. Faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Já que o amado falou que seu rosto é bonito entre os brincos, vamos fazer brincos mais bonitos ainda para você. E ela fala assim, enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de hena das vinhas de Engedi. Aqui, tanto ela pode estar se referindo
enquanto o rei estava em seus aposentos, sendo uma figura, uma metáfora para a noite, né? Enquanto era a noite, ou seja, é a hora que o rei lá no castelo está nos seus aposentos, ou ela pode também estar se referindo ao seu amado como o rei, né? O meu rei, ela diria. E ela fala, o meu nardo espalhou sua fragrância. Essa mulher aqui, ela usava perfumes orientais, perfumes que são diferentes daquilo que você conhecemos. Os perfumes orientais eram normalmente coisas extraídas da natureza, como o nardo, como a mirra. E ela fala que o amado dela, assim como é que a mulher carregava um perfume em si, né? A mirra era muito cara. Mirra era um perfume caríssimo. Então, ela está aqui expressando para a gente que ela tinha um costume de pegar a mirra e colocar dentro de um saquinho de uma bolsa, pendurado por dentro da roupa, entre os seios dela. Então ela está falando o quê? Isso aqui é durante a noite. Durante a noite, porque é a hora que o rei está lá nos seus aposentos, né? Ela fala que o amado dela, assim como aquele saquinho está entre os seios, ele também está. Isso aqui é uma figura do quê? De intimidade sexual. O saquinho de mirra, a bolsinha, né? Que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim. Aí ela fala, né? Que ele é como flores, como um ramalhete de flores. Figuras muito intensamente poéticas. Aí ele responde, como você é linda, minha querida. Oh, como é linda e seus olhos são pombas. A gente vê aqui, parece que na poesia hebraica, os homens já eram como nós somos hoje. Porque a mulher aqui, ela está repleta de figuras. Veja que ela fala, ela explica. E o homem, parece que ele está assim, de queixo caído pela sua esposa, e ele praticamente só consegue dizer assim, você é linda, você é linda. Parece que não mudou muito, né? Parece que nós homens, continuamos assim, né? A gente olha, o homem olha para sua esposa, para sua amada e fica, você é linda, né? Essa coisa do coração, parece que a boca do homem, nessa hora, o homem que é tão eloquente fica meio sem palavras, né? E a mulher não, ela tem toda essa expressão bonita. E ele fala, seus olhos são pombas. Novamente aqui, uma figura de linguagem para aquela cultura. Talvez para você que mora numa cidade que pombo seja uma praga, fala, mas não, aqui é uma cultura já rural, próxima da cidade, né? Eles veem ali os pombinhos, tem aquela... Como a gente até usa, né? Quando vê um casalzinho jovem apaixonado aos pombinhos, né? A gente ainda tem um pouquinho desse resgate, dessa expressão, mas aqui uma expressão de beleza. Eu não vou ler para você, o livro todo não tá, é só o capítulo 1, então me acompanha aqui, tá acabando. Como você é belo, meu amado, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. Quer dizer que a cama é verde? Não, é assim como a natureza é verdejante, ou seja, cheia de vida e de beleza. Ela está dizendo, a nossa cama é assim. A nossa cama é cheia de vida e beleza. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Madeiras nobres, madeiras bonitas. E ela está falando aqui, ó, o nosso matrimônio é assim, a cama é cheia de vida, é bonita. A nossa casa é feita com madeiras nobres. Ela tem muita linguagem poética para descrever essa vida a dois. Não tente encaixar aqui o que não está aqui. A Bíblia trata o sexo sempre dentro do casamento. E veja que ela está falando do quê? Da nossa casa. Então isso aqui não é uma expressão de sexo entre duas pessoas que se conhecem e dão uma fugidinha de vez em quando. Não, eles são marido e mulher que estão vivendo apaixonados como aqueles namorados eternos. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram e estão vivendo a vida de casado dentro daquele fogo da paixão sexual que está misturado, que faz parte do amor sincero de um pelo outro. Que um olha para o outro e vê o quê? O tempo todo? Beleza. Vê beleza. E expressa o seu amor. Então assim o texto segue, eu não vou ler todo para você. Isso aqui é uma introdução. Então, se eu fosse fazer todo o texto aqui, a gente ia ficar um tempão. Nós vamos fazer um dia pela graça de Deus. Mas agora sim, mostrei para você o capítulo 1 para deixar claro. Isso aqui é um livro realmente sobre a sexualidade, o amor completo dentro do casamento. Alguns pontos aqui eu quero relatar, vou pular direto lá para o capítulo 8, né? Já chamei a sua atenção na introdução, no capítulo 8, verso 5. É a mulher que acorda o seu amado. Então isso aqui obviamente não pode ser a igreja e Jesus Cristo. Até você viu, depois de ler o capítulo 1, gente, é uma forçada de barra sem sentido. Para dizer que esse livro aqui é a igreja e Jesus, só tem um jeito, é não ler o livro. É alguém ficar dizendo que é a igreja e Jesus e não ler o livro. Porque se você ler, você vai assim... saquinho de perfume entre os seios da mulher e o homem passa a noite entre os seios dela. Não funciona para essa metáfora de Jesus e a igreja. Isso aqui é sobre casamento. Tá na cara, né? Então lá.
Capítulo 8, verso 5, a mulher acorda o homem. E aí nos versos ali 5, 6 e 7, acontece uma coisa curiosa, né? Porque isso aqui é um livro da Bíblia. Já lhe contei, quando a gente estudou o livro de Esther, a introdução a Esther, né, que lá não aparece o nome de Deus. Tem uma tradução em português que colocaram lá o nome de Deus, mas não está no original. Lá não aparece oração. Lá aparece jejum. Mas você lê o livro o tempo todo com a sensação que Deus está na história. Aqui é um livro da Bíblia que aparece o nome de Deus, mas não aparece muito não. Ele aparece aqui no capítulo 8, né? Mas não aparece muito. Só que Deus está presente. Né? A gente sabe aquele clima que você percebe que é um livro da fé, mas é um livro da fé tratando de um assunto da vida cotidiana muito importante, que é o casamento. Tem umas figuras, umas metáforas aqui que são bem interessantes a gente ler para conhecer um pouquinho mais dessa mentalidade da cultura hebraica e entender um pouquinho mais do texto bíblico. E é curioso com que frequência aparecem os olhos nesse texto, a citação de olhos. A gente fala aqui, não tem um ditado, né? Os olhos são as janelas da alma. Não, o quanto que os olhos expressam, né? Jesus falou, olha, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será, quer dizer, a sua visão, né? A sua maneira de ver o mundo. E aqui aparece muito, né? Eu vou só citar aqui, capítulo 1, verso 15, capítulo 4, verso 1, 4, verso 9, no 5, 12, no 6, 5, no 7, 4, no 8, 10, aparece um monte de vezes a expressão os olhos, né? Os seus olhos, os olhos dele, os olhos dela. E aí tem, nesse amor, você viu que no capítulo 1 já tem ali, né, as mulheres de Jerusalém estão ali contando, apareceu os irmãos dela, falou, meus irmãos, a gente teve aqui uma encrenquinha, me botaram para cuidar das vinhas. Apareceu Salomão, né? Só que todo esse pessoal ao longo da história, eles são citados ocasionalmente como não podem interferir nesse amor. Quero lhe deixar com essa ideia. Aqui tem um casal casado. Casal casado tem coisa boa e tem dificuldade. E tem gente ao redor, é a vida. O rei, é o governo, é o Estado. Não pode interferir. Aqui é território sagrado do casal. Ela tem seus irmãos, né? Ela veio da casa do seu pai. Sim, mas aqui o casamento é entre o homem e a mulher. Nada de interferência dos parentes. As amigas, as mulheres de Jerusalém são as amigas dela, até cantam poesias para ela, celebrando o amor dela, mas não interfiram. Não interfiram nesse amor. Cuidado com quem você deixa interferir no seu casamento. Olha aqui nesse livro sobre casamento, sobre sexo, paixão e amor, que todo mundo que é citado na história é dito em algum momento sobre eles. Não pode interferir nesse amor. Pode cantar, pode celebrar, pode servir como até uma figura metafórica, exemplar. Interferir, não. Cuide bem do seu casamento. E até a próxima.